né? E sangue inocente. Então devemos valorizar o que Deus tem feito por nós. É importante valorizar o que Deus tem feito, mas é mais importante valorizar quem Ele é. O que Ele faz é importante, missionário, mas quem Ele é. Vamos nos colocar de pés. Aleluia. Eu quero convidar a nossa irmã Regiane. Ela vai estar orando ao Senhor agora pelo nosso pastor Paulo Camilo, que vai trazer a mensagem nessa noite. Oremos. Pai amado e bendito, na tua presença, Jesus, entendemos agora o teu filho em tuas mãos. Meu Senhor amado, eu venho usar o teu filho, meu Senhor amado, porque sabemos que é o Senhor, Pai. Então, Senhor, usa conforme a tua vontade, o teu querer, que possamos estar atentos, meu Senhor, com nossos ouvidos, Senhor, aguçados, para ouvir, Senhor, aquilo que tu tem para nos entregar nesta noite, Senhor. Então, Pai, toma teu filho em tuas mãos, continua fortalecendo, dando graça, ajudando, meu Senhor amado, e a cada um, Pai, que venhamos, meu Senhor, guardar aquilo que o Senhor vai nos dar hoje, Senhor, que possamos estar daqui, meu Senhor, Deus, renovados, meu Senhor, pela tua palavra, meu Senhor amado. Toma cada um em tuas mãos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmão, no livro de Josué, capítulo de número 3, que é a leitura que fizemos nesta noite. É uma rápida meditação. Glórias a Deus, aleluia. Esse tema, essa festividade é a seguinte: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Glórias a Deus, aleluia. Então, essa festividade teve o tema: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Na sexta-feira, glória a Deus, teve uma porção da palavra do Senhor, aleluia. Ontem também, baseado no mesmo tema. Nesta noite, irmãos, da mesma forma, porque o nosso Deus fala de várias maneiras, né? Glórias a Deus. Usa cada um para aquilo que a igreja necessita ouvir. Quem tem ouvido, ouça. Amém? O Espírito de Deus diz às igrejas. Glórias a Deus. Aleluia. Josué, capítulo de número 3. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Ele lê, os irmãos apenas acompanhem. Aleluia. Versículo 5 até o versículo 10 diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aleluia. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, passareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvis as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heveus, os heteus, os fariseus e os girgazeus, e os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passará o Jordão diante de vós. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, sentar, meus queridos irmãos, essa palavra, essa passagem que fala da entrada do povo de Israel na terra prometida. Louvado seja Deus. Esse momento, meus queridos, que é um dos momentos mais importantes da história do povo de Israel. Glórias a Deus. Várias passagens, né? A saída do Egito, né? O Senhor enviou ali a Moisés,
para, através de Moisés, libertar o povo daquela escravidão no Egito. Outra passagem é quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que é um dos momentos mais comentados, mais falados, né? Filmes já foram feitos, e sabemos que ali o nome do Senhor foi engrandecido de tal maneira que lá no Mar Vermelho, quando esse fato aconteceu, que Israel passou em pé enxuto pelo mar, a notícia chegou longe, porque a palavra nos diz que quando os espias chegaram em Jericó, Raabe, né, aquela mulher que tinha uma profissão meio estranha, né, prostituta, mas que ouviu falar, aleluia, do Deus de Israel, e chegou a notícia em Jericó de um povo que tinha sido, né, resgatado do Egito, e que o Deus desse povo havia aberto o Mar Vermelho, e aquele povo atravessou o Mar Vermelho, de pé enxuto, e Faraó veio atrás. Aleluia, o mar se fechou sobre ele. Essa notícia, irmão, chegou longe, porque chegou lá, aleluia, em Jericó, e aquela mulher disse: olha, aqui nós ouvimos falar dessa notícia, olha que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nem correio, mas a notícia ia passando, né, pelos viajantes, aquele povo ali contando, né, esse fato que aconteceu com o povo de Israel. E aquela mulher disse: olha, nós ouvimos aqui falar, aleluia, acerca daquilo que o Deus de vocês fizeram, 10 pragas, aquelas 10 pragas no Egito. Aleluia, o Egito naquela época era a maior potência, seria os Estados Unidos de hoje, né? Aleluia, que nada puderam fazer com seus carros e cavalos e exército contra o poder do nosso Deus. Aleluia. Então Raabe disse, né? Nós ouvimos falar, e ouvimos também que Deus de vocês abriu o Mar Vermelho, e agora que vocês chegaram aqui, o povo dessa cidade, o coração se gelou, porque não há Deus que faça o que o Deus de vocês fizeram. Aleluia, glória a Deus. E assim, irmãos, nosso Deus fez grandes coisas através do povo de Israel. E esse momento em que Josué, estando no comando, o povo de Israel ia entrar na terra prometida, que era a promessa maior de Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, que ele ia conduzi-los através do deserto, sim, mas chegariam numa terra, a terra da promessa, a terra que manda leite e mel. Aleluia. E a promessa de Deus, essa terra, foi aquela terra que Deus mostrou para Abraão. Quando Abraão se apartou de Ló, Deus mandou que Abraão subisse, né, provavelmente no lugar mais alto, e disse: Abraão, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra darei a ti e a tua descendência. Porque, meus queridos irmãos, uma coisa é certa: as promessas de Deus não caem por terra. Não caem. Aleluia. E Deus havia prometido, iria dar ao povo a terra. E o povo saiu do Egito, caminhou ali 40 anos por causa da desobediência, que na verdade seria 40 dias de viagem. Um viajante levava do Egito até a terra de Canaã, era 40 dias no máximo. Aleluia. Levaram 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência, da murmuração. E aquele povo, meus queridos irmãos, que saiu do Egito, uma parte daquele povo, e a Bíblia também classifica como uma mistura, né, de israelita com egípcio, né? Então havia ali uma mistura de povo. E esse povo, meus queridos irmãos, que estava ali misturado, reclamava de tudo, murmurava, começou a faltar água, em vez de pedir a Deus, começavam a levantar, né, murmurações contra Deus e Moisés. Várias passagens, meus queridos irmãos, que trouxeram um problema, né? Aleluia. Mas Deus foi ali contornando, mas quando chegou na margem do Rio Jordão, a qual, além do Rio Jordão, era a terra prometida, o povo, um pouco antes, aí no tempo de Moisés, enviou 12 espias para espiar a terra. E quando voltaram, diz a palavra do Senhor, que dos 12 espias, 2 começaram a falar que a terra era maravilhosa, que a terra era uma bênção, que aquela terra verdadeiramente mandava leite e mel. E a palavra nos diz que eles trouxeram, né, uma vara, assim,
cachos de uva, um cacho de uva tão grande, meus queridos irmãos, que o povo ficou admirado. Que terra é essa? Louvado seja Deus, que terra abençoada. 2 deles. Os outros 10 começaram a dizer: não, essa terra é boa sim, mas tem problema. Essa terra tem gigantes, tem um povo ali gigante. E outra coisa, essa terra tem cidades fortificadas, tem cidades que têm verdadeiros exércitos. E nós aqui, aos olhos deles, parecemos umas cigarras. Não vamos poder lutar contra esses povos. E a terra está cheia, né, de inimigos. E começaram a falar esse tipo de coisa, né? Mas Josué e Caleb, que no caso Moisés ainda estava, né, no comando, começaram a dizer: não, a terra é nossa, nós vamos vencer os inimigos. E os outros 10, aleluia, dizendo: não dá não, vamos voltar para o Egito. E começaram a pegar em pedras para atirar em Moisés. E Josué e Caleb ali, meus queridos irmãos, protegendo a Moisés, né? Aleluia, tentando ali proteger a Moisés. Nada podiam fazer 2 homens, né? Aleluia, contra uma multidão com pedra, apesar de ser 2 valentes, 2 generais, né? Aleluia, valentes, que estavam na frente da batalha, mas nada podiam fazer. E quando a coisa saiu do controle, Deus se apresentou ali numa nuvem, o povo recuou, e Deus começou, meus queridos irmãos, a dizer que aquele povo que estava ali, aleluia, não entraria na terra. Apenas aqueles de 20 anos para baixo, aleluia, que saíram do Egito, como é a cidade, né, de 20 anos para baixo, é que entrariam na terra. E ali passou os 40 anos, aleluia, aquela geração passou, e veio a geração seguinte, que é essa geração de Josué, e por isso, meus queridos irmãos, aquele povo ali acampou, aleluia, naquele lugar, e Josué recebeu a ordem de Deus: é chegada a hora de atravessar o Jordão. Aleluia. Em figura, meus queridos irmãos, nós sabemos que as passagens bíblicas, todas elas figuram, né? São figuras das coisas espirituais. Aleluia. Atravessar o Mar Vermelho, a saída do Egito. A saída do Egito simboliza o quê? A libertação, né, do homem. Aleluia. O poder deste mundo. Faraó representando Satanás. A escravidão do Egito representando a escravidão do pecado. A libertação, né? O povo sendo liberto pela mão poderosa de Deus, né? Através do sangue do cordeiro que era passado nas casas dos hebreus, ali representando, meus queridos irmãos, a nossa libertação do Egito, né? Porque sabemos que a salvação é esta, que Jesus Cristo nos libertou dos nossos pecados, da força do mundo e do poder de Satanás, nos tirou das trevas e nos trouxe para essa preciosa luz, que é a luz de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então são figuras, aleluia. Atravessar o Mar Vermelho fala, meus queridos irmãos, de uma nova vida, né? O deserto que o povo de Israel atravessou simboliza a nossa caminhada, né? Até entrarmos no céu, aleluia. Porque esse mundo, meus queridos irmãos, aleluia, é um deserto. É verdade, espiritualmente falando, esse lugar, a terra, é um deserto, lugar de sequidão espiritual, lugar onde o homem, meus queridos irmãos, procura felicidade, alegria, né? Aleluia, não encontra. Há momentos sim de distração, mas a alegria mesmo só na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a força do homem, né? A alegria de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Glórias a Deus, aleluia. Deserto, a nossa caminhada. Nesse mundo nós vivemos no deserto. Quantas vezes nos vemos em situações difíceis, né? Enfermidades que vêm, problemas familiares, situações que acontecem no trabalho, na escola, seja onde for, né? Problemas com vizinhos, e as coisas que acontecem. E o próprio Jesus Cristo nos avisou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele quis dizer o quê? Que nós também nele venceremos, porque ele é maior, aleluia, do que é este mundo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esse momento simboliza o quê? A entrada na terra prometida. Aleluia. E nós, a igreja do Senhor, nesses momentos que antecedem a volta de Jesus, aleluia, em figura, passamos pela mesma situação, porque nós estamos, meus queridos irmãos, para atravessar esse Jordão. Atravessar esse Jordão quer dizer atravessar, né? Aleluia, desse plano material, né?
físico para o plano de Deus. Né? A terra que o Senhor nos prometeu não é Canaã. A terra que o Senhor nos prometeu, meus queridos irmãos, não é um país de primeiro mundo. Alguns por aí estão procurando países de primeiro mundo para morar. Eu me lembro que alguns tempo atrás, um amigo meu, uns 20 anos atrás, me deu para o Canadá. Estava todo feliz, Canadá, né? País mais democrático do mundo, é liberdade, é prosperidade. Hoje, meus queridos irmãos, o povo está querendo fugir do Canadá, porque está horrível aquele lugar. Entrou ali outros regimes, né? Aleluia, e está muita gente saindo de lá. Financeiramente o país está caindo. O Canadá não era terra, né? Boa que o povo queria ir, cheio de brasileiros lá querendo voltar. Por que, meus queridos irmãos, nesse mundo, nós temos que entender uma coisa: o mundo jaz no maligno, esse mundo passa. Jesus disse que esse mundo passará, aleluia, mas as suas palavras jamais passarão. Louvado seja Deus. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não vão te passar, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. E assim também irmão, Portugal, aquelas ondas, né? Vamos para os Estados Unidos, vamos para lá e para cá, e o povo muda de lugar. Por quê? Porque não adianta, irmão. São apenas momentos de prosperidade, momentos de bonança. Daqui a pouco tem rumor de guerra, tem confusão, tem tempestade, né? Como aconteceu nos Estados Unidos essa semana, um ciclone que está levando tudo. E assim, meus queridos irmãos, o mundo vive, aleluia, em guerra, rumor de guerra, os homens indo de uma parte para a outra. Como o profeta Daniel recebeu a revelação, né, nos últimos dias, ele fez uma pergunta ao Senhor: Senhor, qual é o fim dessas maravilhas que o Senhor havia revelado a ele, né, o futuro, aleluia? E o Senhor respondeu para ele, aleluia: Daniel, o sinal é, os homens andarão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Irmão, é exatamente o tempo que nós estamos vivendo, né? Aleluia, os homens indo de uma parte para a outra. Aleluia, há 300 anos atrás, por exemplo, para chegar da Europa aqui, levava 4 meses de caravela. Agora você leva, aleluia, 12 horas de avião, aleluia, e tem gente que faz viagem de um país para o outro. Aleluia, tem um empresário que trabalhava numa empresa, onde o meu sogro trabalhava, né? Esse homem só via representando a empresa e viajava para os estados aqui do Brasil e depois viajava para outros países, era para lá e para cá, e muitas vezes num dia só, ele mudava de país 2 vezes. Aleluia, que é isso, os homens andando de uma parte para a outra, aleluia, e a ciência se multiplicando. Essa semana foi apresentado um robô, meus queridos irmãos, que apavorou o mundo falou: como pode? Aleluia, um robô que joga tênis, aleluia, que dança e faz direitinho como um ser humano. Você olha os movimentos perfeitos. O que é isso? É a ciência se multiplicando. Aleluia, isso é um aviso para nós, que em breve atravessaremos este Jordão e entraremos lá naquela cidade, a qual, meus queridos irmãos, Deus revelou a Abraão esta cidade, porque a Bíblia diz que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e segue pelo caminho que eu te mostrarei. Aleluia, te darei uma terra, aleluia, a qual será para ti e para a tua descendência. Aleluia, glórias a Deus. E Abraão saiu, meus queridos irmãos, aleluia, durante a sua caminhada, aleluia, sua trajetória e peregrinação até chegar naquela terra. Diz a palavra do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus deu uma revelação para Abraão. Onde está registrado isso? Lá em Hebreus capítulo 11, que Abraão, meus queridos irmãos, em certo ponto da sua vida, ele entendeu que aquela terra, aleluia, seria para a sua descendência. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que Abraão já não esperava, né, depois de tanto caminhar com Deus, de tanto ter experiências com Deus e revelação de Deus, ele aguardava, aleluia, para a sua vida em particular, não aquela terra que o Senhor lhe daria, aleluia, para ele e sua descendência, mas ele aguardava uma cidade, não feita por mão de homens, e essa cidade é a cidade a qual Deus preparou, é a mesma cidade que Jesus disse: eis que eu vou voltar para o Pai, e vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa cidade, em figura, aleluia. Em breve nós atravessaremos este Jordão. Mas, meus queridos irmãos, nós encontramos aqui que para o povo de Israel atravessar o Jordão, Deus estabeleceu alguns critérios. O primeiro critério é que o povo
se provesse de comida, aleluia, de alimento, porque em 3 dias eles atravessariam o Jordão. E no primeiro dia, aleluia, desses 3 dias, o povo se proveu de comida, se preparou as suas tendas, foi desarmando, preparando, glória a Deus. No segundo dia, Deus mandou que Josué dissesse ao povo: santificai-vos hoje, amanhã, quer dizer, no terceiro dia, atravessareis esse Jordão. São as 2 preparações, as 2 ordenanças de Deus para que o povo estivesse preparado para entrar na terra prometida. Porque, meus queridos irmãos, para entrar no céu, tem que estar preparado. Louvado seja Deus. Para atravessar o Jordão, entrar no céu, né? Aleluia. Não adianta fazer barquinho, não adianta comprar uma boia ou uma canoa para atravessar para o outro lado, não. Só tem um jeito: Deus abrir o rio para você passar. Glória a Deus. Porque entrar no céu, meus queridos irmãos, é algo que só Jesus Cristo pode conceder. Jesus disse para João, no livro do Apocalipse, capítulo 1, João, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. E tenho na mão a chave da morte e do inferno. Porque quem manda, meus queridos irmãos, não é Satanás. Quem manda é Jesus. Aleluia. Porque tem muita gente que pensa, meus queridos irmãos, que o diabo manda alguma coisa. Não. Quem manda é Jesus. Quem sobe e entra no céu, aleluia, somente através de Jesus. Se alguém descer para o inferno, é porque não aceitou a Jesus. Não quis ouvir a sua palavra. E ele foi bem claro, disse para todo mundo pregar o Evangelho, aleluia, a toda criatura. Aquele que crê, foi batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Jesus não condena o homem para o inferno. O homem é que se condena. Por quê? Porque quando o homem nasce e passa a ter a consciência do pecado, né, o homem já está condenado. Todos nós aqui, antes de aceitar Jesus, já estávamos condenados. Alguém pensa que não, Jesus mandou fulano para o inferno. Não, eu vou ficar triste. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não é verdade? Aleluia. Então é o próprio homem que se condena. Por quê? Porque Deus está dando ali, né, a oportunidade. Aleluia. E a oportunidade é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, ter os seus pecados perdoados. Aleluia. Os seus pecados lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos, para entrar no céu, né? Aleluia. Não adianta apenas elogiar Jesus, porque Nicodemos, irmão, que era um dos maiores mestres de Israel, sabe, vendo que Jesus verdadeiramente era o Messias, mas ele não confessava, o que ele fez? Esperou ficar de noite e foi ter um encontro com Jesus, escondidinho de noite para ninguém ver. E chegando lá, chegou elogiando Jesus, dizendo: mestre, tu és mestre vindo de Deus, ninguém faz o que tu faz se Deus não for com ele. Jesus respondeu: Nicodemos, em verdade te digo, é necessário nascer de novo. Aleluia. Porque aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo, não herdará o reino dos céus. Tem que nascer de novo. Aleluia. Então a palavra nos fala, meus queridos irmãos, que esse momento de entrada na terra prometida simboliza, né? Aleluia, a nossa condição. Nós estamos do lado de cá do rio. Que rio é esse, irmão? O rio da vida. Porque a palavra nos fala, meus queridos irmãos, que há um rio. Sabe? Um rio que separa, aleluia, o céu daqui da terra. Glória a Deus. Nós encontramos na palavra do rico do Lázaro, né, que o rico estava lá no inferno e ele viu esse rio. Ele olhou e disse: Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do seu dedo nesta água e me dá uma gotinha, joga uma gotinha para mim, porque eu estou nessas chamas atormentado. E o pai Abraão disse: não, quem está do lado de cá não pode ir para aí, nem quem está aí pode vir para cá, porque é um abismo entre nós. Nessa passagem, Jesus disse que o rico disse: ah, pai Abraão,
pede que um dos mortos ressuscite e vá pregar aos meus irmãos, para que eles também não venham para cá. E Abraão respondeu dizendo: filho, tem lá na terra os profetas, ouçam, porque se mesmo que um dos mortos ressuscite, jamais crerão. E não é assim, irmão, porque tem um morto que ressuscitou, e mesmo assim muitos não creem. A quem, irmão? Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, irmão, e a liderança do povo de Israel, sabendo que ele ressuscitou, o que eles fizeram? Correram lá e foram aceitar Jesus. Não, esse é o Messias. Não, chamaram os soldados romanos e disseram: nós vamos dar para vocês um X aqui, para vocês dizerem que veio os discípulos deles e roubaram o corpo. E essa mentira ficou, meus queridos irmãos, passando de boca em boca. Não, ele não ressuscitou não, foi os discípulos deles que roubaram o corpo. Mas desses caras, meus queridos irmãos, que estavam ali os discípulos, né, com as portas trancadas, com medo de judeu, né? E quem sabe essa notícia chegou para eles, né? Estão dizendo aí que Maria Madalena disse para a gente aqui que viu ele ressuscitar. Eu não sei não, né? Estão dizendo aí que foi alguém que roubou o corpo, né? Então daqui a pouco Jesus apareceu no meio deles, né? A porta está trancada, mas Jesus atravessou a porta, ele disse: Pai, seja convosco. Aleluia. Glória a Deus. Tomé, que tinha dito: se eu não tocar nas suas feridas, de maneira nenhuma crerei. Jesus disse: vem cá, Tomé, toca na minha mão, nas minhas feridas, toca em mim, veja que o Espírito não tem carne e osso assim como eu tenho, porque Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, aleluia. E Tomé ali, meus queridos irmãos, disse: Senhor meu e Deus meu, aleluia. E Jesus retrucou dizendo: porque viste, tu creste, Tomé? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Irmão, nós somos bem-aventurados. Eu nunca vi Jesus com esses olhos aqui, carnais, nunca vi, mas eu creio, e pelos olhos da fé, eu sei que Ele vive e vive para todos sempre. Aleluia. Em breve atravessaremos este Jordão. Louvado seja Deus. E ali, irmão, a primeira ordenança: aproveite comigo. Esse proveito comigo, irmão, fala da palavra de Deus. Jesus disse que a sua palavra era representada como comida. Jesus disse para aquela multidão: as minhas palavras verdadeiramente é comida e verdadeiramente bebida. Glórias a Deus. Aleluia. Comida. Proveito de comida. Aqui nesta noite, irmão, o que nós estamos fazendo aqui? Nos provendo de comida. Porque essa palavra alimenta a nossa alma. É o alimento, aleluia, que nós necessitamos. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Porque a fé em si mesmo, aleluia, a fé sem a palavra é a fé natural. Todo mundo tem, né? A fé natural. Você chegar a qualquer um e perguntar: você crê em Deus? Crê em Deus. Às vezes é até ateu, né? Você diz: você crê em Deus? Não, eu sou ateu. Sou ateu, graças a Deus. Mas acabou o que ele estava falando, né? Quando o avião começa a cair, todo mundo passa a crer em Deus, não é verdade? Aleluia. Então não adianta, irmão. É algo que está ali no ser humano, né? Aleluia. E há um Deus verdadeiro, há um Deus lá no céu, que está os céus e na terra, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, se proveito comigo, fala da palavra de Deus, aleluia, que alimenta, né, nossa alma, que nos traz fé, que nos traz conforto, que nos traz segurança, aleluia, segurança em Deus, somente através das palavras. E Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Vem a chuva, vem a tempestade, mas a casa não cai, porque está edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Mas aquele que edifica, ouve as palavras de Jesus, as suas palavras, e não pratica, aleluia, é apenas conhecedor, mas não vive a palavra, não pratica a palavra não está no seu coração, como disse o salmista, né? Aleluia, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, né? Glórias a Deus, aleluia. Então a palavra que vivifica o crente, aquela
aquela multidão ouvia a palavra do Senhor, irmão, aleluia, e era edificada, era fortalecida. A palavra do Senhor era tão tremenda, irmão, que uma certa vez Jesus ia pregar num lugar, né, e a multidão correu para lá. Aí os fariseus chamaram lá 2 soldados romanos, né, e disseram assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão para lá, se misturam lá no meio do povo, né? Quando terminar o discurso que o povo foi embora, vocês prendem Jesus e trazem ele aqui. Tá bom? Foram para a missão. Aí os 2 se colocaram no meio do povo, e está lá Jesus falando. Aí os soldados começaram a ouvir. Quando Jesus terminou, a multidão foi embora. Quando a multidão foi embora, os soldados foram embora também. Quando chegaram lá, cadê o homem? Aí os soldados: olha, nós nunca vimos alguém falar como ele. Se esqueceram até de prender Jesus. Por quê, meus queridos irmãos? Essa palavra, aleluia, modifica a vida do homem, amém, irmão? Até os soldados esqueceram de prender Jesus. Por quê? Porque são palavras de vida eterna, aleluia. Jesus ali perguntou aos discípulos: não quereis vós também retirar-vos? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, né? Louvado seja Deus. A segunda coisa que Deus disse para Josué: diga para o povo, santificai-vos hoje, porque amanhã, aleluia, atravessareis este Jordão. Santificai-vos hoje, fará maravilhas, aleluia, no dia seguinte, glórias a Deus. Então, a outra ordenança do Senhor para que o povo entrasse na terra prometida é que se santificasse. Aleluia. No céu, irmão, é da mesma maneira. Ok? Diz, né? No pecado, estando no pecado, o homem não tem condição de se salvar. O livro do profeta Isaías diz que mesmo que ele gastasse toda a sua riqueza, ela iria se esgotar antes dele comprar a salvação. Porque não é por mérito humano, não é por boas obras, mas a Bíblia é bem clara que nós somos salvos, aleluia, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E ali nós somos santificados. Nós não somos santinhos, mas somos santificados, porque a Bíblia diz que Deus é quem nos justifica. Aleluia. Mediante o sacrifício de Jesus. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, como aquela mulher que foi pega no ato adulterando, os fariseus levaram diante de Jesus e disse: mestre, essa mulher foi pega no ato adulterando e a lei diz que as tais devem ser apedrejadas. Depois que diz, não é que eles queriam aprender, não, é que eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus dissesse assim: a lei diz apedrejar, ele sim. Aí Jesus, cadê teu amor? Ele fala: não quero fazer. Jesus dissesse: não apedreja não dá uma oportunidade. Está vendo? Ele é contra a lei. Então não vou apedrejar os 2 agora. Mas nosso Senhor Jesus Cristo estava escrevendo na terra, e daqui a pouco disse assim: bom, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que começou a sair primeiro os mais velhos, e depois foi atrás dos mais novos. Quando olharam, não tinha mais ninguém. Quer dizer, saiu o mais velho. Naturalmente, quanto mais tempo o homem vive na terra, mais pecado ele acumula, né? Foram os primeiros a dar o pé. Aleluia. Os mais novos talvez pegou primeiro, foram por último. Mas a verdade é que só ficou Jesus e a mulher. E aí Jesus perguntou: mulher, ninguém te condenou? Ele disse: não, Senhor, nem eu te condeno. Agora, olha a palavra que mudou a vida daquela mulher. Sabe qual foi? Vais e não peques mais. Aleluia. Porque só Jesus perdoou o pecado. Jesus disse para aquele paralítico: teus pecados são perdoados. Aí os judeus pensaram: não, esse homem pecador, só Deus que perdoa o pecado. Então, isso é para vocês saberem que o Filho do Homem aqui, apontando para si, né? O Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Eu pergunto para vocês: o que é mais fácil? Dizer seus pecados são perdoados? Ou dizer para o paralítico: levanta-te e anda? Porque dizer que seus pecados são perdoados é fácil, né? Porque não fala. Eu posso dizer, muita gente lá, quando chega lá, na religião oficial, lá na caixinha, lá, está lá, eu fiz isso. Seus pecados são perdoados. É muito fácil, qualquer um fala. Agora, dizer para o paralítico: levanta-te e anda, aí a história muda, né? Aí Jesus fez essa pergunta: o que é mais fácil? Eu também falei: dizer é fácil. Eu disse: para que sabe?
E o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, virou paralítico e disse: levanta-te, toma a sua cama e anda. E os judeus, na mesma hora que ele homem deu a boca, pegou a cama e saiu andando, e os judeus ficaram: hoje nós vimos prodígio, porque só Jesus faz prodígio, amém? Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, irmão, e Deus disse através de Josué, disse para Josué dizer ao povo: e nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Aleluia. Porque, irmãos, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho transforma a vida do homem. Porque o Evangelho que a pessoa ouve e até aceita, mas que não transforma a vida da pessoa, não é o verdadeiro Evangelho. Tem aí o Evangelho da prosperidade, o Evangelho coach, o Evangelho moderno, e não faz diferença nenhuma. A pessoa entra, ouve, sai do mesmo jeito. Começa até empolgadinho, animadinho, mas no dia seguinte se esquece, né? E por aí vai. Glória a Deus. Mas o verdadeiro Evangelho transforma, muda vidas. Aleluia. E o Senhor disse: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E Deus disse: porque eu vou tirar diante de vocês os inimigos. E Deus falou de 7 inimigos. Aleluia. Vamos parar por aqui. Mas para concluir, Deus disse que ia fazer o seguinte: para que eles vissem que verdadeiramente o Deus vivo estava com eles, porque os espias tinham dito que os inimigos eram fortes, poderosos, havia até gigantes, né? Eram gigazeus. Nisso conhecereis que Deus vivo está conosco, porque Deus vai tirar diante de vós, quer dizer, extirpar esses inimigos. Ele citou 7 e disse assim: aleluia, lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, aleluia, os amorreus e os jebuseus. Eu comecei a meditar, irmãos, 7 inimigos que o povo tinha que enfrentar para poder adquirir e tomar definitivamente a posse da terra. Aleluia. 7, começaram pelo rumo da perfeição, né? Aleluia. Está envolvido, não é 7 ou 3, né? São 7 ou rumo da totalidade. Tanto a questão das coisas santas de Deus, e aqui fala de